nós vamos falar sobre as 5 solas. Segundo Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para de novo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o que nós temos nessa primeira sola? Que somente por meio das Escrituras, a revelação, tanto da pessoa quanto da vontade de Deus, o homem pode conhecê-lo. A Bíblia foi escrita por homens, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, para que homens, veja qual que é a perfeita e boa vontade de Deus para a nossa vida. E isso basta para nós. Nós não precisamos de mais nada, não precisamos de revelação, não precisamos de revelamento, como tem alguns que colocam. O que nós precisamos é o que a palavra de Deus nos fala. E você vê, entretanto, que cresce em nossos dias uma visão da irrelevância das Escrituras. As pessoas têm interpretado as Escrituras da maneira delas, onde ela não é mais a autoridade final. Tem local que está acima da autoridade das Escrituras. A Igreja Católica, pelo menos, fala que o Papa é infalível, que a Igreja está acima das Escrituras. Algumas seitas têm os seus mentores acima das Escrituras, ou acrescenta algo às Escrituras. Desde um testemunho de Jeová, um adventista. Eles têm algo além das Escrituras, além da palavra, algo a mais para que você encontre a salvação. Alguns novos, dito pastores, apóstolos, profetas, eles querem fazer a interpretação da Bíblia de uma maneira contemporânea, retirando alguns preceitos que são fundamentais. Então, para muitos, a Bíblia, as Escrituras, ela não é mais uma autoridade final em questões espirituais entre o homem e Deus, mas apenas uma dentre muitas fontes de autoridade a respeito de Deus e a prática cristã. Aí é que nascem as seitas. E aí que nós temos que tomar cuidado, irmãos. Só que somente nas Escrituras e unicamente nela, aqueles que almejam serem usados pelo Senhor devem se apoiar. As Escrituras como palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus. A Escritura, ela é a palavra de Deus. Alguns livros, algumas coisas as pessoas tiram o texto da Bíblia e falam que ali está a palavra de Deus. Não, naquele livro pode conter a palavra de Deus retirada das Escrituras, mas as Escrituras, ela é a palavra de Deus. Por isso nós temos que nos alimentar da fonte direto da Bíblia Sagrada. Direto dela. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, para nós, fica apenas o que está nas Escrituras. Constituem-se como o único meio proveitoso e útil pela qual analisamos se devemos crer em algo como sã doutrina para o ensino ou rejeitá-lo para a repreensão. Somente pela Escritura e unicamente por ela temos o padrão de prática, pois ela é útil para a correção, ou seja, irmãos, ela revela qual é o comportamento e proceder errado
o que nós não devemos fazer, mas também aponta para a introdução na justiça, para a prática correta que devemos cultivar e crescer. E é interessante, depois nós vamos ver as outras solas, ou as outras solas, porque você vê que no texto que nós lemos, ele fala que a Escritura, ele fala que a fim que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como que nós podemos ser perfeitos se nós não somos perfeitos? Então você compreende que uma sola vai completando a outra. E nós sabemos que a perfeição está na pessoa de Cristo, a qual as Escrituras nos levam até a pessoa de Cristo. Então somente a Escritura, e unicamente ela, é o meio pelo qual Deus apontou como instrumento de capacitação e habilitação para todo servo e serva de Deus, a fim de que todo homem tenha a provisão necessária, abre e fecha aspas para isso, seja perfeito, e o treinamento necessário, abre e fecha aspas para isso também, perfeitamente habilitado para o santo trabalho do Senhor, para toda a boa obra na qual de antemão fomos separados, fomos escolhidos a fazer, como diz Efésios capítulo 2. Então nós precisamos fazer esse autoexame. Nós precisamos estar no local e fazer esse autoexame em nossas vidas e para saber se aquilo que está sendo falado e pregado está de acordo com as Escrituras. Precisamos fazer esse autoexame para entender os atributos de Deus que está na Bíblia, ou ao senso comum dessa sua geração. Um exemplo, quando a Bíblia diz que Deus é amor, você simplesmente assume que isso significa que Deus ama todos igualmente, ou confere para ver se, como isso é atestado no resto das Escrituras. Você faz isso? Porque simplesmente uma pessoa falar isso, Deus ama todas as pessoas. Isso bate com o que as Escrituras falam. Eu sei que ultimamente criaram-se dois deuses. Um Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. O Deus do Velho Testamento é um Deus malvadão e o Deus do Novo Testamento é o Deus bondoso que pode todas as coisas. Você pode fazer tudo porque é só amor, 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 amor. E foi escanteado, deixado de lado, entre aspas, o Deus do Velho Testamento, porque aquele Deus do Velho Testamento mandava matar, mandava exterminar o povo inteiro. E isso não pode ser de Deus, né? Porque se Deus é amor, como que ele pode fazer algo desse tamanho? E você acompanha isso nas Escrituras? Solos Christus. E aí nós vamos para Mateus 17, versículo 5 ao versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa se envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aí ele ouvindo os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão só a Jesus. Numa época, irmãos, onde muitos ídolos estão aparecendo no meio evangélico, estou falando do nosso quintal. Numa época onde a atitude de muitos seria de montar uma tenda para Jesus, e outras para os pastores e cantores famosos, apóstolos, bispos e etc. Nós temos, através da palavra, aqui um direcionamento dado por Deus sobre quem devemos buscar, ouvir e ver. Somente a Cristo. Somente a Cristo.
não foi outorgado a ninguém ser representante de Cristo na terra, no sentido de estar passando uma revelação para outras pessoas. Esse é o grande perigo, e isso que vem acontecendo muito na nossa geração. Deus fala para um dito apóstolo, profeta, um dito ungido aí qualquer, e ele dita uma regra. Ele coloca as regras dentro da igreja. Olha, então Deus falou para mim que a partir de agora não pode mais usar barba. A partir de agora só pode usar terno. A partir de agora não pode mais cortar o pelo. A partir de agora não pode mais cortar o cabelo. A partir de agora... E criam-se doutrinas em nome de Deus. E as Escrituras é tão clara para nós que somente a Cristo. Somente Cristo. O que nós precisamos saber e precisamos fazer vem do próprio Cristo. Se as pessoas seguissem o que a Escritura nos mostra, muitos não seriam enganados por falsos profetas, por nécios, meninos na fé tão no que condiz a palavra como virou, meninos pregando, nécios que não foram provados em nada ainda, que pessoas seguem aquilo. Pessoas fazem ídolos para si, montam tendas de ídolos, fazem igrejas, tendas de idolatria. E somente em Cristo e apenas nele a satisfação de Deus está depositada. O Senhor disse: este é meu filho amado em quem me comprazo. Não há nada e ninguém fora de Cristo e nem além dele que possa satisfazer a Deus. Ninguém fora de Cristo pode satisfazer a Deus. O Senhor se compraz em seu Filho, apenas no seu Filho Jesus Cristo, no seu unigênito, no seu único Filho. Unicamente por imputar a justiça de Cristo sobre seu povo, que Deus se alegra em nós. E diante disso, somos ordenados por Deus, pois o verbo ouvir está no imperativo. Somos ordenados por Deus para somente ouvir a Cristo. Porque ninguém viram senão a Cristo. Mas o que é ouvir a Cristo? Ouvir a Cristo é ouvir a palavra de Cristo, a Escritura. Ouvir a Cristo é abrir as Escrituras para estudá-las. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes os que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas 24, 27. E como certo servo disse, em muitos lugares, raramente é impossível ir a uma reunião cuja única atração seja Cristo. Só se pode concluir que os filhos de Deus estão entediados dele, pois é preciso mimá-los com pirulitos e balinhas de forma, filmes religiosos, jogos e refresco. Cristo hoje é tratado como um mero coadjuvante e não como protagonista. As igrejas hoje criam subterfúgios, criam atrações para compor a adoração de Deus. Criando congresso, criando não sei o que lá, criando show, criando um monte de coisa que não tem para ver se substitui, porque as pessoas estão entediadas. O que? Só a palavra? Só Cristo? Vou ouvir toda vez a mesma coisa, que Cristo morreu para salvar pecadores? Tá, eu sei disso, e aí o que eu ganho com isso? É chegar do reino de Deus, arrepender-vos, é chegar do reino de Deus, arrepender-vos, é chegar... Não, isso é chato. Chato. Tá bom, tá, eu creio em Cristo, mas aí, o que Cristo me acrescenta? Acrescenta o quê? Me favorece em quê?
Então eu preciso colocar atrações. Cristo deixou de ser o centro, ele deixou de ser o protagonista para que o homem assumisse esse protagonismo. A evidência de que estamos cumprindo a vontade de Deus em dar a Cristo toda a primazia e tê-lo como preeminente em nossas vidas é que não fitaremos a ninguém mais a não ser Cristo, não olharemos para ninguém mais a não ser Cristo. E esse crucificado, Cristo hoje é tratado como um mero coadjuvante. Então nossos olhos têm que estar fitados a ninguém mais a não ser em Cristo. Então eles levantando os olhos, ninguém viram senão só a Jesus. Eles não viram mais nada. Viram somente a Cristo. Apenas em Cristo temos a salvação, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu e não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Não há nenhuma outra ligação entre Deus e homens. Unicamente os que depositaram sua confiança em Cristo estarão com Ele no final dos tempos. Ele é a única ponte do pecador ao perdão de Deus. Não há outro, Ele é o único caminho. Assim como só havia um caminho através do Mar Vermelho para outro lado, só há um caminho para chegar até o Senhor nosso Deus. Somente em Cristo somos aceitos pelo Pai, somente por causa de Cristo somos atendidos pelo Pai, somente em Cristo somos amados pelo Pai, somente em Cristo somos salvos da ira, somente por meio de Cristo temos paz com Deus e a paz de Deus. Sem Cristo nada podemos fazer. Um culto onde Cristo não é glorificado, um culto onde Cristo não é o centro do culto, não está cultuando a Deus. Deus não está sendo glorificado naquele lugar. Por mais que chova canivete, ou que chova milagres, como essas pessoas gostam de falar, por mais que um morto ressuscite, paralíticos andem, cegos enxerguem, se Cristo não é o centro daquele lugar, Deus não está sendo glorificado. A grande pergunta, ou uma das perguntas, se você acredita que ninguém conhece a Cristo, pode de alguma maneira ser salvo, ou você realmente crê que aquele que não crê no Filho não verá a vida, como fala em João 3,36. Se você não acredita nisso, você não tem somente Cristo como seu Senhor. Se quando eu e você pregamos, ou conversamos, ou nos relacionamos, se Cristo é o centro, sempre, nós expomos sua encarnação, se nós expomos sua vida, morte, sacrifício, exaltação e soberania, se é isso que é pregado no lugar que você frequenta. Sola gratia, somente a graça. Segundo Samuel 9, de 7 a 8, segundo livro de Samuel, lá no Velho Testamento, capítulo 9, versículos 7 e 8. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? Somente pela graça, e unicamente pela graça, unicamente por ela é que somos abençoados por Deus. A graça é o favor imerecido de Deus às suas criaturas. Tal como lemos, como Davi favorecendo Mefibosete por amor a Jonatas, assim também nós somos alvos do favor de Deus por causa do amor de Deus Pai a Deus Filho.
por causa do amor de Deus a Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus através de Cristo Jesus. Veja que o amor de Deus está condicionado a Cristo. E assim como Mefibosete se viu indigno do favor do rei, quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Assim também nós devemos nos prostrar em face à maravilhosa graça do Senhor e nos atender a seu favor na pessoa de Cristo. Não temos o direito de estar diante de Deus, mas unicamente pela graça temos o privilégio de estarmos na presença de Cristo, na presença de Deus. Somos como um cão morto diante de Deus. Somente pela sua infinita graça é que somos aceitos diante dele em Cristo Jesus. A graça sempre vai exaltar Deus e humilha o pecador. A graça sempre vai exaltar Deus e humilhar o pecador. Aqueles que a si mesmo têm se considerado um cão morto, têm entendido o real significado da graça de Deus. Hoje, onde ouvimos eu determino, eu declaro, eu isso, eu aquilo, tais pessoas nada sabem de Deus e muito menos da sua graça. Como você vai determinar algo? Como você vai decretar algo? As pessoas vivem a lei da atração, elas não vivem o evangelho. Essas pessoas não sabem nada de Deus e muito menos da graça, pois se acham dignos e merecedores das coisas que estão reivindicando diante de Deus. As pessoas acham isso, que elas podem reivindicar algo diante de Deus. Elas não entenderam nada da graça, elas não sabem nada sobre a graça, elas não vivem a graça, elas vivem um evangelho meritório. Acha que Deus está barganhando com elas. E eu e você, nós temos que nos perguntar se quando nós entramos na presença de Deus, nós entramos de maneira humilde e confiadamente, como um cão, dependendo exclusivamente da graça dele, ou entra de uma maneira ousada e totalmente como uma pessoa não convidada na corte real. Como nós nos achegamos diante de Deus? Como eu e você nos achegamos diante de Deus? Como um culto que é direcionado num local se achega diante de Deus? Nós temos que fazer esse autoexame, nós temos que olhar e comparar isso com as Escrituras. Esquece esse pessoal que entra no não julgueis, quem é você para julgar, por que isso, porque aquilo. Essas pessoas não entenderam o que é graça. Elas não têm nenhuma humildade, são falsos humildes. Ou Jesus trata essas pessoas de hipócritas, elas representam. Quando nós chegamos na presença de Deus, o que nós reconhecemos? Você reconhece que o ar que você respirou agora, que eu e você estamos respirando nesse momento, e todo o funcionamento biológico correto ou não do seu corpo, isso é graça? Todas as suas posses ou ausência de posses, você reconhece que é graça de Deus? Todos os seus relacionamentos bons, ruins, e principalmente toda a sua salvação, incluindo sua fé, suas boas obras, seu novo coração, sua perseverança na fé, sua santificação, no final sua glorificação, vem exclusivamente pela graça. Você consegue compreender isso? Não é porque você tomou algumas atitudes corretas, porque você falou palavras certas, porque você frequenta um lugar dito correto. Não é porque você falou ou alguém falou algumas palavras que você acha que a palavra tem poder determinado por algumas coisas como a lei da atração. Não, você consegue perceber que é tudo graça. E se é pela graça, você não tem direito de se gloriar por nada. Você consegue ver isso? Você entende que se você crê em Cristo hoje e é salvo, isso é por conta da graça?
somente pela graça de Deus e não nada de bom que haja em você, porque realmente não há nada de bom que há na nossa carne. Você consegue compreender que quando você reclama ou murmura, você está insinuando que a graça de Deus não te é suficiente? Tudo é pela graça. Sola fide, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Somente pela fé. Somente pela fé. Somente pela fé e unicamente pela fé, por ela o pecador é salvo com base nos méritos eternos de Cristo. Você consegue compreender que as solas, elas vão preenchendo, elas vão na sequência preenchendo aquilo que nós precisamos ter como base sólida da nossa fé? E sendo assim, a presente sola reafirma as 3 solas anteriores. A Escritura é o meio pela qual Cristo é revelado, sendo esse o alvo da fé, sendo que a fé é um presente concedido graciosamente por Deus, e isto, a fé não vem de vós. Somente pela fé na pessoa e obra de Cristo é meio pelo qual Deus declara o pecador injusto em justo. A necessidade de tal ato se dá por causa da nossa total inabilidade e capacidade para satisfazer a justiça de Deus. Porque somos pecadores, todas as nossas obras estão corrompidas pelo pecado e, portanto, são inúteis a Deus. Ou, como a própria Escritura trata Isaías 64:6, como algo podre, trapo de imundícia. E diante da nossa impotência e incompetência, não podemos confiar em nossa carne, em nosso esforço, e sim unicamente na obra de Cristo na cruz. E a fé é a atitude de total confiança no que as Escrituras declaram a respeito de Cristo e sua obra. E é só também através da fé, que vem pela graça, é que nós podemos fazer isso, porque fé todo mundo tem. Tem pessoas que acreditam num pedaço de pau, tem pessoas que acreditam na palavra de um homem, tem pessoas que acreditam que o mundo foi criado através de uma explosão, e da explosão que nós era uma ameba, e da ameba virou um macaco, e do macaco evoluiu para o homem. Pessoas acreditam nisso. Não é uma fé? Não precisa ter uma fé? Pensa numa fé forte que precisa ter para acreditar em tudo isso. Que o mundo era uma bagunça, explodiu e se arrumou. Precisa ter fé. Joga uma bomba na sua cozinha, deixa ela lá, sai, depois volta para saber se ela vai estar arrumada. Então, é fé. Agora, a fé que agrada a Deus, a fé verdadeira, é graça, é dada por Deus, é um dom de Deus, é um presente de Deus. E aí a grande pergunta é como eu e você tem nos achegado a Deus? Se é exclusivamente pela fé em Cristo, ou por uma fé que eu creio em Cristo, então eu estou desenvolvendo a minha fé. Tem uns que falam assim, viu, se você não tem fé, vem na minha fé. Como você vai pegar carona na fé de alguém, é isso? Você não tem fé para orar, você vai pedir para eu orar, porque você acha que a sua fé é muito pequena e a minha fé é grande, então pela minha fé ser maior que a sua, então Deus vai ouvir a minha oração porque a minha fé é maior que a sua. As pessoas acreditam nisso, elas acreditam nisso. Elas acham que não são dignas de orar, e não é mesmo, eu não sou, você não é. E Lucas, o publicano, ele não falou assim, eu não sou digno nem de olhar, nem de levantar os olhos, mas seja propício a mim, pecador. Veja, a fé que nós temos em Cristo é por mérito dele, não pelo nosso. A confiança que nós temos de que se Deus vai ouvir a nossa oração, não é porque a nossa oração é forte, porque forte e poderoso é quem ouve a oração e vai responder, se assim estiver debaixo da vontade dele, através de Cristo Jesus. Não, eu sei que você não é digno, eu também não sou,
Então não precisa mudar a tonalidade de voz, ó Senhor, mudar para fazer oração, não. Você pode chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu não tenho força nem para orar. Eu não sei nem o que falar para o Senhor nesse momento. Estou com a minha vida tão destruída, tão embaralhada, que eu não sei o que eu vou falar para o Senhor. Mas a minha confiança está na pessoa de Cristo. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, porque o teu filho veio e morreu no meu lugar. Isso já basta. Derrama graça sobre graça em minha vida, na vida da minha casa, da minha família. Que seja feita a tua vontade na minha casa, como ela é feita no céu, porque no céu não tem como descumprir a vontade de Deus. Que a sua vontade prevaleça sobre a minha vontade. E essa é uma fé que vem da pessoa de Cristo. Como eu e você temos nos chegado até Cristo? O novo e vivo caminho, reconhecendo que não há absolutamente nada de bom em mim e em você. Ou você tenta fazer alguma obra para que Deus lhe aceite. Você tenta fazer as coisas certas para que Deus lhe aceite. Essas obras podem ser frequência no culto, dizimar, ofertar, ler a Bíblia, orar, ficar um tempo sem pecar. Pense nisso. A fé salvadora é o arremesso desesperado de uma alma desesperada nos braços de um todo-poderoso Salvador. Essa é a fé verdadeira em Cristo. A justificação pela fé não é somente o perdão dos pecados, mas Deus também imputa sobre aquele que crê a própria justiça perfeita de Cristo. E sendo assim, você tem se visto como Deus o vê, ou seja, alguém declarado como perfeitamente justo. Pela obra exclusiva de Cristo na cruz do Calvário. Você tem descansado na obra de Cristo como suficiente, ou sempre se preocupado que Deus não irá aceitá-lo? A fé verdadeira é essa, que apesar de todos os nossos pecados, Deus nos aceita por causa do Filho. E algumas pessoas têm uma noção errada sobre a importância da fé, achando que depois que somos justificados pela fé somente, não passamos a tentar ser aceitos diante de Deus em nossa santificação pelo cumprimento da lei moral de Deus ou boas obras. Contudo, irmãos, a vida cristã é iniciada, mantida e finalizada pela fé. Paulo fala que combateu com um bom combate e guardou a fé. Você não vai obter nenhum progresso em santificação se você não estiver descansando em Cristo como sua justiça. A justificação é a base para a santificação e, portanto, medite nisto, meu irmão. Toda boa obra que você realiza buscando ser aceito diante de Deus é em si um pecado, pois está minimizando a glória de Cristo e sua dependência dele. Não faça boas obras para ser aceito diante de Deus. Faça, pois você o ama e quer que os homens vejam a luz e glorifiquem a Cristo. Glorifiquem a Deus. E se há somente um Deus e todos somos igualmente pecadores e justificados unicamente pela fé, não há nenhum povo ou tipo de pessoa que o Evangelho não possa alcançar. Pense no impacto que isso tem sobre missões, sobre a pregação do Evangelho. Não é você que vai convencer pessoas, é o Espírito Santo. O que ela vai enxergar em você é a fé que você tem em Cristo Jesus. E para encerrar, só lhe deu a glória, somente a Deus a glória. Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Somente para Deus a glória, e unicamente para ele. A igreja existe para para a demonstração desse valor, o valor que ele tem, não a respeito de nós, ou que nós buscamos ter, mas sim exclusivamente a ele.
a Cristo, de modo que os hinos e cânticos tinham que girar em torno das pessoas e dos atributos de Deus. Você vai nas igrejas, é cantado hinos para homens. Do que o homem tem que fazer, do que o homem, como o homem vai ser tratado, qual o posicionamento do homem, é voltado para o homem. E a mensagem não deve ser antropocêntrica, o homem como centro, mas sim cristocêntrica, Cristo como centro. Tudo tem que ser para Cristo, tudo tem que girar em torno de Cristo. Somente para Deus a glória e unicamente para Ele. Este é o fim principal da nossa existência. A glória de Deus, glorificar a Deus é tão somente reconhecer e atribuir a Ele todas as perfeições dEle. Somente na pessoa dEle temos o nosso gozo, a nossa verdadeira felicidade. Somente para Deus a glória, unicamente para Ele, sendo Ele a fonte, porque dEle, o mantenedor, por meio dEle, e o alvo, para Ele são todas as coisas, de tudo isso. E sendo assim, a vida dentro e fora da igreja vem dEle. Se obtermos dEle o que necessitamos, sermos mantidos por Ele e com o fim de, para Ele, fazermos todas as coisas. O fim supremo e principal do homem é a glória de Deus. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Como já está acabando, irmãos, mas eu tinha uns textos, Romanos 11:36, primeira carta de Paulo aos Coríntios 10:31, Salmo 73, João 17, ali vai demonstrar a glória somente a Ele. E a grande pergunta que fica, irmãos, se as músicas que nós cantamos giram em torno de Deus ou de outras coisas. As pregações, as orações, as conversas glorificam a quem? Glorificam a quem? Nós cobramos de nós atitudes de um modo tal que é como se você fosse o meio para que algo acontecesse e que tudo estivesse em suas mãos. Se é disso, se nós cobramos isso, você não está tributando glória a Deus. Ou nós buscamos alegria em Deus, em seu louvor, em todas as áreas da nossa vida, ou não glorificamos a Deus. Eu espero que isso, através dessa palavra, tenha trazido tributo e glória a Deus também. E que eu e você, irmãos, possamos viver o que diz as Escrituras. Vamos ao louvor, daqui a pouco nós oramos.